Muito bem. Bom, o Chico e a Conceição não vão poder participar, né? Mas já está resolvido, né, Eliane? Você pode fazer a prece inicial, né? Com certeza. Ok. Então vamos lá, vamos começar? Vamos. Então vamos nos conectar em pensamento. Vamos pedir a ajuda dos amigos espirituais do nosso grupo Francisco de Assis, que possa nos ajudar neste momento de estudo, intuindo cada um de nós para um melhor aprendizado. Que assim seja. Muito bem. Eu faço a parte do Evangelho, né? Isto. O item é 27, correto, Marli? Correto. Correto, Marcelo. Perfeito. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui direitinho. O sistema está um pouco lento. Item 27, deve-se pôr um fim às provas do próximo? Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Ele começa com uma pergunta. Deve-se pôr fim às provas do próximo ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixar seguir o seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para concluir vossas provas, e tudo o que vos acontece é uma consequência de vossas existências anteriores. É o peso e obrigação da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca reflexões em algumas pessoas, ideias às quais é necessário combater, pois poderiam ter consequências desastrosas. Alguns pensam que, a partir do momento em que se está na Terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Existem mesmo os que até acreditam que não somente é preciso não fazer nada para atenuá-las, mas que, ao contrário, é preciso contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Ou se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele de vossos irmãos, não irás mais além? Sabeis se a providência não vos escolheu não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o alívio de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Quando virdes, pois, um de vossos irmãos feridos, não deveis dizer: é a justiça de Deus, é preciso que ela siga seu curso. Mas dizei o contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a transpor esta prova com ânimo, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos os meios de fazer parar esse sofrimento. Se não me foi dado também como prova ou expiação, deter o mal e substituí-lo pela paz. Eu faço uma pequena pausa aqui para comentar a respeito desta parte. Ele já mata essa pergunta quando ele fala assim: acaso você sabe até onde vai o sofrimento? Então, são algumas coisas que a gente precisa destacar. Por exemplo, a pessoa está sofrendo, está passando por dificuldade e tal. Não seria cristão você simplesmente dizer assim: ele está pagando a prova dele. Não.
De novo, por acaso você sabe qual é a prova dele? Por acaso você não sabe se de repente você não deve servir de instrumento para amansar o sofrimento dele? Né? Então, e aí também, né, a gente tem a eutanásia, né? A eutanásia que se pratica para aliviar o sofrimento. Em alguns países ela é até legal, né? Se eu não me engano, Inglaterra. Se a pessoa não tem uma possibilidade de melhoria, você pode terminar com o sofrimento dela simplesmente ajudando, né? É o que a gente chama de morte assistida. Para mim isso chama assassinato, mas eles chamam, tem um nome bonito para isso, né? Morte assistida. Existem várias coisas que a gente precisa pensar. Por exemplo, será que de repente não vai aparecer a cura? Será que você não pode ser instrumento para melhorar a vida daquela pessoa? A gente não sabe, né? Nós somos seres extremamente primitivos. Nós não temos a capacidade de ver longe. Mas está dentro da nossa possibilidade de ajudar a pessoa, seja lá quem for. Seja com uma palavra, seja pela companhia. Alguma coisa a gente pode fazer sempre, né? Para tentar melhorar a dor daquela outra pessoa. Antes de começar, eu vou deixar livre para vocês comentarem. Acho que fica mais legal assim, né? Todo mundo participando. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que é o povo hindu, se não me engano, que fala que você não pode interferir no karma do outro. Na verdade, vai contra a lei divina, né? Eles cruzam o nosso caminho, muitas vezes, que é para que a gente possa colocar em prática a caridade que a gente tanto fala. Cruzou o teu caminho, e aí? Qual é a caridade que você pode fazer? Às vezes, é uma caridade material, dar um alimento, dar uma roupa, mas muitas outras vezes não é. É esse tipo aqui. Usar palavras de conforto, de carinho, para suavizar o sofrimento, a dor daquele que está passando. Então, é muito importante a gente saber interpretar o que está acontecendo com a gente. Por isso que o Agostinho, né, na questão 919, se não me engano, ele diz que toda noite ele fazia uma reflexão do que ele fez durante o dia, que foi bom e o que não foi tão bom assim. Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão para ver se a gente ajudou ou não as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Ou se ao invés de ajudar, a gente não aumentou o fardo. Uhum. Sim, tem essa também. Bem lembrado. Verdade. Às vezes a gente acaba sendo um peso a mais para a pessoa, né? Exatamente. E aí o karma vem para nós, né? Sim. Mais algum comentário? Tá tão claro, né, Marcelo? É aquilo que o Carlos falou mesmo, a prática da caridade. Até pela uma oração que você faz ao próximo, né? A oração, o poder da oração é fundamental, porque às vezes ela não precisa do bem material, mas ela precisa de uma palavra, como foi citada, ela precisa estar com ela. E uma oração que você faça para essa pessoa, quer dizer, como diz Jesus, né? É dando que se recebe. Então, assim, quanto mais você se aproxima do outro que está em sofrimento, eu acho que acaba aliviando o nosso. Eu já comentei aqui sobre isso, né? Sim. Eu acho até que a nossa reunião de quarta é importantíssima. Importantíssimo. Às vezes a gente não vê, a gente não acompanha as pessoas para quem a gente ora, né? De vez em quando a Marli nos informa, né, Marli? Mas com certeza aquela nossa prece, aquela nossa vibração está ajudando aquelas pessoas. Eu acho ela extrema importância, aquela reunião nossa de quarta. O Luiz, por exemplo, só para informar, né? Ele teve alta ontem. Ah. Né?
A luta continua, mas a gente continua orando, vamos pedindo. A Júlia Radacha, seu Miguelito também, está bem idoso, numa fase difícil, mas Deus é grande, né? Sim, sim. Misericordioso também. Então, a gente ora por ele e a Dona Margarida, para que eles consigam, né, ter pelo menos o conforto da oração. Sim, sim. Já é algo. Lucélia, Liane. Tudo certo. Já comentaram tudo que eu queria comentar. E eu acho também que é muito importante escutar as pessoas, que hoje em dia ninguém tem tempo de escutar ninguém. Verdade. Às vezes eu fico aqui fora, vou varrer aqui fora, às vezes passa uma vizinha, ela para, conversa, eu dou atenção, uma senhora de idade. Porque às vezes, porque ninguém tem tempo de parar e ficar conversando, né? Porque às vezes a pessoa só quer que a gente escuta ela. Verdade. Somente os idosos, né? É. Eles são muito solitários às vezes. E hoje eu acho que está bem difícil assim, a pessoa escutar, né? Sim. Eu assisti uma palestra, Lucélia, em que o palestrante foi o Silvio, né? Lá da Praia Grande. Ele falou que uma das maiores caridades é a escuta. É. Porque realmente, no tempo de tecnologia, a gente não está parando para ouvir o outro. No corre-corre, a gente acaba esquecendo dessa escuta. Sim, verdade. Verdade. Perguntar, né? Ou ela passa, eu sempre pergunto: oi, a senhora está bem? Como a senhora está? Ela fica tão contente. Pois é. Só de eu perguntar, porque os filhos dela moram longe, então ela fica só com o marido dela. Aí só de eu perguntar assim, eu vejo que ela já fica contente, assim. Isso é importante. Com certeza. É. Bom, posso prosseguir então? Ó, tá aí a resposta do que a gente comentou, né? No próximo parágrafo. Ajudai-vos uns aos outros, sempre, em vossas provas. Nunca vos torneis instrumento de tortura para ninguém. Este pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, principalmente os espíritas, pois estes devem entender o alcance infinito da bondade de Deus. O espírita deve pensar que toda a sua vida tem de ser um ato de amor e de dedicação, e que qualquer coisa que faça não contrariará, não causará embaraço às decisões do Senhor, não alterará o curso da justiça divina. Pode sem receio usar todos os seus esforços para suavizar a amargura da expiação do seu próximo, mas somente Deus pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgue necessário. Não haveria um extremo orgulho por parte do homem ao se acreditar no direito de remexer, por assim dizer, a lâmina na ferida, de aumentar a dose de amargura no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que isso é sua expiação? Olhai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la parar. Resumamos desse modo: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Bom, é o complemento, né? Tudo aquilo que a gente discutiu está aqui. E eu só lembro mais um detalhe. A gente sempre conversa sobre isso, eu gosto sempre de comentar isso. A Terra, a nova Terra, né? O planeta de regeneração. Ele depende desse nosso pensamento de comunidade. Isso é muito importante frisar. Não pensar só no eu, né? A palavra, o pronome a partir de então será nós. Nós. Isso é extremamente... Quando a gente fala nós, a gente se preocupa com o próximo, né? Eu comparo, muito embora nós sejamos diferentes, lógico, aí, espécies diferentes, mas eu comparo a nossa sociedade a uma colmeia, né? Todos dependem um do outro, né? Todos são ligados, né? Existem vários tipos de colmeias, vamos dizer assim. A nossa é Casa Branca,
A nossa Casa Branca é a nossa colmeia, é onde a gente se liga, se interliga. Então, nós dependemos uns dos outros. Né? Nós não somos irmãos consanguíneos, mas somos irmãos em Deus. Né? E principalmente nós, porque nós estamos próximos uns dos outros. Né? Então, enfim. Algum comentário, pessoal? Tá claro, Marcelo. Obrigada. Bem claro. Ok. Então agora meu amigo Carlos, né, Carlos? Sim, senhor. Por gentileza, você parou no 27, né? Eu parei no 27, o próximo é 28. É permitido abreviar a vida de um doente? Né? É o próximo. Só para mim colocar aqui. Porque aqui para mim está diferente. Um homem está agonizando, vítima de cruéis sofrimentos. É esse? Não, Para mim também está assim. É que às vezes, depende da tradução, está de outra forma. Provavelmente. Mas está certo, né, Carlos? É o item Assim, 28. né? É o item É 28. Isso. Tá. Como o Carlos falou, é bom seguir o número, né? Aí não tem erro. Isso. Puedes empezar entonces, hombre. Vamos lá. Vamos fazer, então, o final agora, no Livro dos Espíritos. Nós vamos partir da questão 122. Já. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado do que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Então, quando a gente foi criado lá atrás, simples e ignorantes, o que fez com que a gente tomasse os caminhos? Então, as nossas decisões é aquilo que fez com que a gente cedesse. Eu cedo à tentação, eu vou para aquele caminho. Não, eu resisto, então eu não vou para o caminho. O livre-arbítrio, ele vai adquirindo, nós vamos adquirindo o livre-arbítrio à medida que nós vamos melhorando, nós vamos crescendo como o espírito. No começo, a gente vai vendo o que está acontecendo e vai decidindo, o que não deixa de ser um livre-arbítrio também, porque eu posso. Da mesma forma que eu sou convidado para ir a bons lugares, eu sou convidado para ir em não tão bons assim. Quem vai decidir se vai ou não? Aí nós vamos dizer assim, mas a influência foi do outro lá. Não, ele fez o convite, eu decidi se ia ou não. Da mesma forma, o espírito, ele começa, quando ele está ali, iniciando sua carreira, ele vai recebendo essas influências, e ele decide qual ele vai seguir. 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Então, eles vão influenciando a gente para tomar as decisões erradas. E aquilo que a gente fala, várias vezes a gente já falou nos nossos estudos. Se eu baixo a minha vibração, minha energia, eu recebo essa influência de baixo. E aí eu acabo sendo obsidiado ou mesmo tomando decisões ruins. Se eu consigo me manter, quando nós falamos agora, o Marcelo citou o nossas quartas-feiras, a gente ajuda aquele povo todo e começa com a gente mesmo. A gente, quando está presente, a gente já está recebendo a ajuda do plano espiritual. Porque a nossa intenção é de ajudar os outros. Então, eu já recebo ali a minha dose de ajuda, de fortalecimento. Então, essa é importante. Por isso a gente recebe dos espíritos imperfeitos e a gente acaba cedendo mais vezes, né, a eles do que aos bons espíritos.
A 122b. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem, segue-o na vida de espírito, até que ele tenha, de tal maneira, adquirido o domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo. Então, para isso acontecer, bom, gente, imaginou, vamos pensar, não vamos falar nem de Jesus ainda, para a gente ver que onde está longe. Vamos falar dos espíritos que nos ajudaram muito aqui. Bezerra, o próprio Divaldo, Chico, Madre Teresa. Como nós estamos em relação a esses espíritos? Nós ainda temos que caminhar muito. Muito, muito, muito. Então, por isso, os maus vão desistir de nós à medida que a gente vai se preparando, vai se melhorando, e não consegue a vibração. Passa por cima, por baixo, ele não consegue atingir. Então, eles vão falar, aqui não tem mais jeito. Eu conseguia até esses dias atrás, agora não consigo mais. Ele está diferente, ele está conseguindo fazer com que eu não consiga atingi-lo. É ali que a gente vai estar... Ali a gente não está mais na fase de obsessão. Ali a gente passou por isso. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar nos seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim, cada um tem o mérito de suas obras. Tem até no Evangelho, quando Jesus disse que a cada um será dado conforme suas obras. Então, cada um de nós, Deus não vai colocar ninguém na nossa frente e falar assim, não vai acontecer com ele, porque ele é especial para mim. Vai acontecer o que deve acontecer. E aí tem um anjo de guarda, que vai acontecer, como o Marcelo colocou no item que ele deu com a gente lá no Evangelho, que vem para nos orientar, que vem para nos falar. E nem estou falando do anjo de guarda, que é aquele que está com a gente. Eu falo do encarnado mesmo. Aquele amigo que falou assim, não toma essa atitude não é boa, vai te dar ruim lá na frente. E nós, orgulhosos que somos, fechamos os olhos e vamos e quebramos a cara. Uhum. Não, os encarnados também fazem parte do nosso dia a dia para nos ajudar. Eles podem, sim, falar coisas que fazem com que a gente não siga o caminho errado. Mas a gente precisa estar de olhos abertos, precisa estar com a mente aberta para receber. Pois não, Marcelo? Eu só queria complementar sobre a questão anterior. Sim. Uma coisa que eu acho bastante importante que a gente tem que manter, pensar sobre isso frequentemente. Nós estamos, em nossos lares, existem espíritos ao nosso redor. A gente queira, a gente não queira, eles estão ao nosso redor. Amigos, não tão amigos, né? Então, às vezes, a gente sempre tem que estar com uma vibração boa e estar sempre atento, né? Porque às vezes a gente, por causa de uma bobeirinha, a gente perde a paciência, né? Aí você abriu a porta. Você abriu a porta, eles agem, né? O espírita, ele tem muita... É muito comum para o espírita culpar os espíritos encarnados. Eu fiz aquilo porque ele me influenciou negativamente. O culpado somos nós. Porque nós abrimos a... Lucélia, se você não abrir a sua porta, alguém entra na sua casa? Não. Não entra. Verdade. Né? Então, essa questão do autoconhecimento, né? Antes de mais nada, você tentar. É difícil. Eu não consigo, né? Eu fracasso frequentemente. Mas é tentar fechar a porta da nossa casa para as coisas ruins, né? Sim. É só essa observação que eu queria fazer. Não. E aí vem a obsessão, né? Exatamente. Podemos continuar? Lucélia, Marlene, alguma coisa? Liliane? Não, estou claro. Obrigada, Carlos. Então, 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre os dois extremos? Sim, por certo.
e constituem a grande maioria. Entre o branco e o preto há uma infinidade de cinzas, né? A gente não pode achar que só tem os dois pontos. Tem ali um monte de cinza. Cinza com 1%, cinza 2%, e assim vai aumentando. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. A gente também já falou desse tema em outros estudos. Por quê? O caminho é a perfeição, não é? Só que cada um vai chegar nela num tempo. Não é todo mundo que vai chegar junto. Mesmo nós aqui estudando, porque o aprendizado virá à medida que a gente colocar em prática. Todo mundo estuda, mas quem praticar realmente aprendeu. E se aprendeu, consegue evoluir. Então, uns vão chegar na frente de outros. E, às vezes, você pode achar que aquele que faz a palestra bonita na casa espírita, que fala muito bem, que você acha legal pra caramba. Eu já vi relatos de um senhorzinho que ficava no fundo do centro e assistia todas as palestras e ficava sensacional. Um dia ele desencarnou. Cadê o senhor? Bom, desencarnou. Desencarnou o palestrante, eles se encontraram na espiritualidade. E o velhinho estava na frente, no grau do palestrante. Mas espera aí, não está errado? Aí o velhinho falou para ele assim, mas tudo que o senhor falava, eu procurava fazer. Tudo que você falava na palestra, eu procurava fazer. E ele falava, mas não fazia. Então, às vezes, a oratória é bonita. Nós temos isso principalmente em cargos públicos, né? Os políticos falam que é uma maravilha, mas na hora de agir é difícil. Então, muitas vezes, a gente fala assim, eu não consigo... Nós tínhamos uma senhora no Giapaz que era analfabeta. Você falava para ela assim, dona Jandira, a senhora tem alguma coisa para falar? Eu não tenho, eu só sei ouvir. Mas a conduta dela no dia a dia era sensacional. Então, quer dizer, ela não conseguia falar, porque ela era analfabeta, ela não tinha vergonha de se expressar, mas era pau para toda a obra dentro da casa que você precisava fazer e procurava agir. Claro que com todas as limitações que cada um de nós temos, né? Então, ainda tem um comentário de Kardec. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos meus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas, nas quais sucumbem. 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Pergunta legal essa, né? Uhum. Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais do que simples espíritos. Aqui a gente pode pensar na parábola do filho pródigo. Porque ele pegou e saiu com o dinheiro, gastou, voltou. O pai fez diferença dos dois filhos? Não. Traz para dentro de casa. É meu filho. Errou. Todos nós erramos. Então, Deus não vai olhar diferente, porque um chegou na frente. Então, não é uma corrida, não é Fórmula 1, né? Chegou na frente, tem a bandeirada. Não. Todos nós precisamos chegar no mesmo ponto. Mas cada um vai chegar com o seu tempo. A 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais. Mas, não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Então, são criados iguais, mas o livre-arbítrio nos faz desenvolver mais ou menos rapidamente. Comentário de Kardec. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja o bonde dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se e esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus, desde a infância,
Há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Certo, pessoal? Algum comentário? Marcelo, Lucélia, Eliane, Marli? Eu tenho um comentário, sim. Eu gosto de falar, vocês perceberam, né? Não, veja, é engraçado, né, como nós olhamos para Deus como se ele fosse um homem, né? Uhum. Deus é muito mais do que isso. Assim, ele tem uma... Eu não tenho nem palavras para descrever Deus. Então, jamais ele vai desconsiderar alguém por ter sido um espírito maldoso, né? Ele é, assim, infinitamente bom, né? Enfim. E outra coisa, nós somos todos iguais, né? Não existe diferença entre nós. Nós somos todos iguais, tratados igualmente pela espiritualidade. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é isso, se você é aquilo. Não existe diferença. Eu lembro, só para concluir, Marli, uma coisa que eu lembrei agora, não sei se para quem assistiu o filme Nosso Lar, quando o André Luiz ele vai falar com o ministro Clarencio, né, tem uma cena em que o ministro Clarencio se ajoelha para ele, né? Ele fica... Vocês lembram dessa cena, não? Lembro. E ele fica todo embaraçado, né? Imagina, por quê? Então, por que ele fez isso? Porque não existe diferença. Ele está numa posição de comando, mas ele é igual a qualquer outro, né? Então, é isso aí. Diga, Marli. A minha mãe, ela é evangélica, né? Uhum. E minha mãe sempre relacionava Deus à natureza. Tudo que houvesse na natureza, o ar, tudo, ali estava Deus e está. Então, minha mãe falava assim, se Deus tomasse algum filho privilegiado, daria só a ele o sol, né? E o outro só tempos nublado. Para você ver que Deus não faz a diferença. Ele dá o sol para você, para mim, para os bons, para os maus, para todos, né? A diferença é as minhas atitudes, só. Mas Deus é bom para todos, Sim, seja bom ou seja mal. com certeza. E eu gostava da colocação da minha mãe, sabe? De atribuir tudo assim da natureza a Deus. Ela fazia sempre uma relação assim entre uma coisa e outra. Acho que para explicar melhor para a gente como que funcionava. Sim, com certeza. Algum outro comentário? A Eliane tá quietinha hoje, Eliane? Eu estou quietinha. Ô, Carlos, faz ela falar aí. Hoje eu só tô observando. Tá. Okay. Mais Então, algum comentário? Encerramento, né? Sim, pode. Se ninguém tem comentário, pode ser, Marli. Tem algum comentário, Célia? Não, tá. Tudo certo. Muito esclarecedor o dia de hoje, viu, gente? Muito obrigada. Verdade. Então, vamos nos harmonizando. Vamos pedir à nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos conduz até Jesus. E que Jesus nos permita chegar mais próximo de Deus. E que Deus permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a terra a bondade, a fé e a esperança. E assim, mais harmonizados, vamos abrir nossos corações, doando o que temos de melhor em forma de vibrações.
Vamos vibrar pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra e seus países, por Portugal, pelos países que estão em conflito de guerra, e também pelo Brasil, que vive uma crise, no qual a paz há de reinar. Vamos vibrar pela harmonia do mundo, pela difusão do Evangelho e por todas as religiões, vibrando com muita luz por todos os profissionais da área de saúde, pelos hospitais, centros de saúde, abrigos, asilos, orfanatos, presídios, onde houver um leito de dor, vibrando por todos que se encontram em situação de rua, que tenham um abrigo, consolo material e espiritual, vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho, que tenham resignação e fé, vibrando pela paz entre os homens e pelos espíritos com tarefas evangélicas, vibrando pelos lares da terra, familiares, amigos, vizinhos, desafetos, encarnados e desencarnados. Pedimos licença à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor em nossos relacionamentos e compreensão com todos aqueles que ainda não nos compreendem, vibrando pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias, vibrando pelo nosso estudo, solicitando ao nosso querido irmão Bezerra de Menezes e sua equipe espiritual, que visite o lar da nossa irmã Conceição e que ela possa receber essa vibração de amor, de carinho, de afeto, e que ela possa receber muitas bênçãos e um passe espiritual. Pedimos também ao nosso irmão Chico que tudo dê certo na vida dele, para que o seu retorno seja o mais breve possível. Vamos pedir carinhosamente, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração aberto, pela nossa lista, a nossa lista de assistidos, esses irmãos tão carentes, tão necessitados de amor, de fé, de um foco de esperança que os mantenham firme na sua vida encarnatória. Ademir Eduardo Bento, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Pular Soares, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Dante Marques Gonçalves, Douglas Abjamin, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Guilherme, Gabriel Romanelli, Jéssica Santos Silva, Marli Santos, Michele Zambar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Sérgio Henrique Anequini, Tainá de Andrade, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza, Baldério, William Benjamin, eu dei uma pulada aqui, Jesualda Cândida de Helena, João Abjamin Filho, Júlia Radacha da Silva Santos, Júlia Profilia, Julice Machuti Pazuti, Leonardo Correia Mafuco, Lisiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Marcelo Luiz Pazuti, Marco Antônio Barbosa,
Marco Antônio Giardi, Marco Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza de Carvalho, Marlene Mindon, William Benjamin e todos os moradores do Ancorão. Vamos dando um abraço apertado e desejando o melhor para que a equipe espiritual abençoe Maria Aparecida Siqueira Costa, Mariana Piccolo, Maurício Zanqueta, que se encontra desencarnados, mas com certeza a equipe espiritual estará dando respaldo. Que Deus esteja com eles. Vamos pedindo ainda a equipe espiritual que possa fluidificar nossas águas, que possa deixar nelas todos os fluidos para que cure nosso corpo encarnatório e nossos problemas espirituais. E assim vamos deixando uma vibração também em aberto, com muito amor e carinho, para que a espiritualidade utilize onde se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Gratidão a todos. Lucélia. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dos lares nossos, por mais um encontro de hoje. Esse encontro maravilhoso, muita paz, amor, harmonia, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-me, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito bem, alguma observação? Vocês perceberam alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Eu sinto paz. Uma paz imensa. Desculpa, Marli. Desculpa pela ligação, viu? Eu costumo avisar todos que esse horário é um critério para mim, mas algumas pessoas às vezes não entendem. Sem problema. Desculpe o incômodo de coração. Bom, gente, então quarta-feira a gente se encontra novamente, se Deus quiser, né? Nossa reunião de Quarta-feira a vibração. gente se encontra. As quartas às 8h10, né? Então, Sim. eu ia falar que eu sinto na vibração, assim, que parece que o meu coração, assim, aumenta, assim. Ai, que lindo! Assim, meu coração parece que cresce, assim. Uhum. Na verdade cresce, né? Com certeza. Se expande para irradiar amor. Eu sinto isso. Eu falo, nossa, parece que eu tô grande, assim. Ok, pessoal. Então, uma ótima semana para vocês. Boa noite, ótima semana a todos. E até quarta. Até quarta. Dona Clara, para dar boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dona Clara. Dona Clara, fica com Deus. Que Deus abençoe sua recuperação. Obrigado. Que Deus abençoe a recuperação da nossa irmã Conceição, né? Sim, sim. E desejando a vocês uma semana de luz, muita paz. Eliane, Carlos, Lucélia, Marcelo. E que a gente possa essa semana ser melhor que a semana passada. Sim, sim. Ok. Será. Se Deus quiser. Um abraço, pessoal.
Tchau, pessoal. Abraço. Tchau.